Olá a todos, estamos de volta com mais uma videoaula. Essa é a segunda videoaula do tema Reencarnação, Nascimento e Morte. Bom, na videoaula anterior, nós falamos que toda vez que o tema Reencarnação vem em pauta, duas perguntas teriam que ser respondidas. Né? Qual era o estado da alma e do espírito antes de nascer? Qual era o estado da alma e do espírito depois da morte? Basicamente, essas duas perguntas caem em duas categorias de resposta: materialismo e espiritualismo. O materialismo acredita que tudo é fruto da matéria e das interações da matéria, então tudo está relacionado com interações físicas, químicas e biológicas, então ele não trata do assunto espírito e alma. Então o que existia antes, existia simplesmente matéria, o que vai existir depois é simplesmente matéria, então eles não entram muito nesse aspecto. O espiritualismo, quando você fala o que existia antes, aí tem três categorias. Você pode imaginar então que antes o espírito e a alma já pré-existiam, tá? E aqui tem mais duas categorias. Pré-existia sem individualidade, cai no tipo de um panteísmo, e pré-existia com individualidade. Então várias religiões acreditam nisso e uma delas é a Umbanda. Ou você pode falar que a alma, o espírito, ela foi criada por Deus um pouco antes. Entre a concepção, ela é criada por Deus e entre a concepção e o nascimento, ela é colocada no corpo. Ou você pode imaginar, outra teoria que tem, que a alma ela é criada juntamente com o corpo, né, entre a concepção e o nascimento. Tá? Então, essas duas perspectivas geralmente recai as igrejas evangélicas, são as mais conhecidas, e a Igreja Católica, a estudiosa dessas igrejas se divide com relação a qual das duas teorias seria a melhor. Com relação ao depois da morte, o materialismo então acredita no nada, e o espiritualismo ou acredita que só teve aquela vida e depois não haverá mais retorno, que seria então uma só encarnação, ou você acredita que depois da morte haverá uma reencarnação que depois passa a ser sempre existencialismo, ou seja, a alma fica existindo antes de nascer novamente, que é o caso da Umbanda. Tá? Bom, isso eu estou só relembrando, quem não viu a videoaula parte 1, recomendo que veja, que lá a gente entra mais em detalhes. Tá? Aí nós falamos que, apesar das religiões espiritualistas no nosso país, por exemplo, ser a minoria, então aquelas que acreditam em reencarnação na sua base teológica ser a minoria, quase que a metade da população acredita em reencarnação. Isso quer dizer que então, boa parte dos católicos e dos evangélicos, que na sua base teológica não acreditam em reencarnação, mas seus adeptos acreditam. E nós falamos que isso se deve porque é muito forte para a alma, né, para o ser espiritual, essa vivência da reencarnação. Né? Então, nós temos, mais cedo ou mais tarde, somos jogados com essa verdade, e essa verdade cada vez mais nos chama para ser interpretada e para ser aceita. Né? E nós terminamos, então, a nossa videoaula anterior, né, da parte 1, com a seguinte pergunta: né? A evidência científica da reencarnação? Então, nessa videoaula, a gente vai tentar falar um pouco sobre isso. Primeiro, a gente tem que esclarecer uma coisa. Quando a gente fala em evidência, no senso comum, a evidência ela sempre pega o sentido daquilo que não dá margem à dúvida, ou seja, uma prova absoluta. Só que a evidência também pode ser aquilo que indica a existência de algo, ou seja, a indicação, o indício. Então, nesse caso da reencarnação, quando a gente fez aquela pergunta, a gente estava com esse sentido em mente, ou seja, há indicações e indícios científicos de que a reencarnação existe. Então vamos falar um pouco sobre isso. Bom, quando a gente fala de pesquisas ou de cientistas que estudam esse assunto, basicamente esse assunto é estudado em duas vertentes, dois ramos de pesquisa. Tá? Memória de vidas passadas em crianças e regressão às vidas passadas.
Na videoaula de hoje, nós vamos nos concentrar nesse primeiro item, que seria a memória de vidas passadas em crianças, e depois, na próxima videoaula, a gente vai falar um pouco sobre a regressão às vidas passadas. Aí no slide 6, então, nós apresentamos para vocês o pesquisador Ian Stevenson, que é um principal nome, o principal pesquisador na área de memória de vidas passadas em crianças. Ele é um canadense, graduou-se em medicina, como primeiro da turma da Universidade de McGill, em Montreal, e antes de se fixar no departamento de Neurologia e Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade da Virgínia, e ele trabalhou na Faculdade de Medicina da Universidade de Cornell, um dos melhores do mundo, e na Louisiana State. Aí ele se deparou, então, com a motivação de estudar esse tipo de assunto e com a seguinte pergunta, né? Como levar um assunto tão esquivo como a reencarnação para os domínios da ciência? Então, a metodologia que ele escolheu foi a metodologia de estudo de casos, tá? Em especial aqueles em que as crianças pequenas informavam espontaneamente, né, o que seria recordação de uma vida passada. Em geral, essas crianças começavam a dar informações sobre uma existência anterior, entre 2 e 4 anos, e aos 8 anos já não se recordava mais do tema. Tá? Então, ele nasceu em 1918 e faleceu em 2007. Bom, aí no slide 7, né, mostra então que a primeira monografia dele sobre esse assunto foi escrita em 1960, né, Evidências de Memórias de Reencarnações Passadas, de Vidas Passadas, na qual ele examinou então 44 casos, né, que já haviam sido publicados sobre memórias de vidas passadas. O interessante é que essa monografia chamou a atenção do Chester Carlson, que foi o inventor da máquina de Xerox. Ele leu então o ensaio de Stamets, se interessou e começou a patrocinar a pesquisa do Stamets. Primeiro, então, ele doou para a Universidade de Virgínia, né, $1 milhão, imagina, naquela época era muito dinheiro, hoje já é, naquela época mais ainda, né, para criar então uma cátedra de psiquiatria, ocupada por Stevenson, em que se estudaria esse assunto, e também doou $1 milhão para o próprio Steve fazer a sua pesquisa. Com isso, então, foi criada a Divisão de Estudos da Personalidade, que atualmente chama-se Divisão de Estudo da Percepção, na Universidade de Virgínia, e o Ian Stevenson ficou encarregado disso. Bom, esse dinheiro foi muito importante, porque como ele tinha que fazer esses estudos de caso, então ele teve que viajar o mundo todo. Né? Não só dentro dos Estados Unidos, mas na Ásia, na Europa, então ele precisava ficar se ausentava bastante tempo da sua casa, precisava se hospedar, precisava de pagar intérprete, ou seja, não tinha como fazer uma pesquisa dessa magnitude sem esse patrocínio. Então foi muito bem-vindo esse patrocínio do inventor da máquina de Xerox. Bom, então ele, ao longo das suas pesquisas, ele começa a perceber uma coisa muito interessante, que as crianças portavam uma marca, boa parte delas, não todas, portavam uma marca ou defeito de nascença que parecia endossar um fato importante da sua vida prévia. Né? Por exemplo, como que ela morreu. Então, às vezes, parecia marcas associadas com tiros, e ela falava que era fulano de tal que morreu, tinha aquela marca em algum local específico. Depois que ele começou a pesquisar, ele verificou que realmente aquela personagem citada morreu com um tiro exatamente naquele local, e a criança não tinha como saber da existência dele naquela vida, né? Porque às vezes era um local distante, de onde ela morava, e pela faixa etária dela também era muito difícil ela saber disso por outras fontes. Enfim, então isso chamou a atenção dele também. Tá? Ele trabalhou então por décadas fazendo um imenso material sobre esse tipo de assunto em diferentes países, e escreveu um livro chamado Reencarnação em Biologia, uma contribuição para a etiologia de marcas e defeitos de nascimento. Esse livro foi dividido em 2 volumes, cada volume com mais de 1000 páginas, repleta de ilustrações. Né? E foi examinado então, nesses 2 volumes mais de 225 casos escolhidos entre os quase 3.000 disponíveis nos arquivos do autor, né? Que ele fez ou que chegou até ele por meio do seu grupo, porque depois ele formou um grupo de pesquisa com pessoas que ele confiava bastante, mas os principais casos foi ele mesmo que estudou. Aí depois ele escreveu um livro um pouquinho menos denso, a partir desses 2 volumes,
mais acessível a leigos, com o título Onde Reencarnação e Biologia se Interceptam, que desses 225 casos, então ele escolheu 65 em 250 páginas em vez de 2.000 páginas. Tá? No slide 9, nós falamos um pouco o seguinte, fazer pesquisas nessa área, e ele publicou bastante coisa em periódicos científicos conceituados, né, norte-americanos do mundo, você tem que sempre que pensar em todas as possibilidades possíveis para explicar aquele fenômeno. E ele sempre deixa isso claro nos seus livros, nas suas reflexões, e deixa claro que essas possibilidades sempre foram verificadas. Então, nunca estar-se isento de fraude. Né? Então, sempre tem que ser verificado o caso da fraude, né? E no caso era o menos provável dos casos, porque era crianças envolvidas, é difícil você combinar alguma coisa com a criança, uma faixa etária menor que 8 anos, né? Tinha parentes, vizinhos, ou seja, tinha muitas pessoas envolvidas, pessoas estranhas uma à outra, não havia dinheiro envolvido, ou seja, é muito difícil, e ele relata isso, que não conseguia identificar o caso de fraude. Tá? Outra coisa era criptominésia, então uma que pode se imaginar, né, é que alguém pode experimentar, né, algo que ouviu ou leu em algum local, e ficou isso então no nosso inconsciente, a gente faz então um plágio inconsciente dessa história. Pode ter acontecido, apesar que a faixa etária da criança também é um grande preditivo a isso, mas ele também verificava isso. No slide 10, outra coisa que ele verificava, a telepatia com os vivos, né? Possivelmente as crianças liam as mentes das pessoas vivas. Bom, a telepatia já é uma coisa incrível também, se fosse isso, mas ele também verificava e na maioria das vezes não era isso que acontecia. Uma outra coisa que poderia ser é retrocognição ou pré-cognição, outra coisa extraordinária, tanto quanto a telepatia. Ou seja, ter consciência direta dos fatos do passado ou de alguma consciência dos fatos que ainda iriam se descobrir. Né? Mas ele também não percebia isso. Telepatia com os mortos. Né? Telepatia com os mortos seria mediunidade propriamente dita, mas tudo bem. Talvez a criança tivesse entrado em contato telepático com a consciência de uma pessoa falecida. Se tivesse percebido corretamente a informação, seria recebido como sendo a sua. Bom, isso é uma possibilidade, mas até para a academia, para o meio científico, isso seria uma coisa extraordinária também, né? Porque seria, na realidade, a questão da mediunidade. A possessão também teria a ver com a mediunidade, possuída pelo espírito falecido, e a última alternativa seria a reencarnação. Então repare que nós temos aqui várias possibilidades do fato e ele sempre deixa claro nos seus escritos essas possibilidades e de que verificou, em cada caso ele verificou uma por uma e na maioria, esmagadora maioria das vezes, a reencarnação era a possibilidade que mais aparecia. Tá? Bom, ele escreveu então vários livros e muitos deles em inglês, e em português nós encontramos agora, em 2020, esses livros traduzidos. Tá? Tem esse 20 casos sugestivos de reencarnação, que na nova edição começou a ser chamado de reencarnação, 20 casos. Nós colocamos aqui a capa da edição antiga, porque às vezes a pessoa, né, você quer procurar um sebo, e às vezes um sebo vai estar com essa capa e com esse título. E é muito interessante esse livro, recomendo que seja o primeiro a ser lido, né, quem tiver interesse, porque ele faz essas reflexões que a gente acabou de falar para vocês, dessas variáveis, mostra de maneira criteriosa como que era o seu método de análise, tem reflexões interessantíssimas relacionando ciências com espiritualismo. Então ele era uma pessoa de muito bom senso, muito bom pesquisador, tá? Então, nesse livro aqui fica bem claro como que era a sua metodologia de pesquisa e além daquilo que chama mais atenção é dos casos sugestivos de reencarnação em que é citado. Tem esse também, crianças que se lembram de vidas passadas, que são outros casos que não aparecem aqui,
Casos europeus de reencarnação, porque boa parte desses casos que estão aqui acontece na Ásia, mas também há casos americanos, casos europeus. Aqui coloco casos europeus. E um interessante que esse livro aqui que é xenoglossia, ou seja, crianças que falam línguas estranhas aos seus familiares, que é mais um fator forte indicativo da reencarnação. Às vezes a criança, uma faixa etária de 5 anos, 6 anos, 4 anos, começa a falar uma língua que a família não conhecia, e era a língua exatamente da pessoa que ela falava que era. Depois que ele iria verificar e encontrava isso. Então isso é uma coisa incrível, né? Fantástico. Então nesse livro aqui também ele trata desse assunto. No slide 13, nós mostramos aqui um filme, um livro, um fato, um caso que ele estudou que se transformou num filme, né? Que chama Manica e que é um dos casos que é apresentado naquele livro 20 casos sugestivos de reencarnação. Há outros filmes que vocês podem encontrar também sobre reencarnação, baseado em fatos reais. Esse filme aqui é baseado em fatos reais. Mas o único que eu consegui achar que se transformou um filme da pesquisa do Ian Stevenson é esse. Pode ter outro, mas eu não encontrei. Mas eu sei que há outros filmes também baseados em fatos reais que se transformaram em filme, mas não consegui verificar que foi por meio da pesquisa do Ian Stevenson, porque há outros pesquisadores também nessa temática. Nós estamos citando o Ian Stevenson, que é o mais famoso, o mais referenciado, o mais respeitado, aquele que produziu o maior número de pesquisas, mas há outros também bastante sérios nessa temática. Bom, aí no slide 14 nós mostramos um outro livro, né, do Tom Schroeder, Almas Antigas, a busca de evidência científica da reencarnação. O Tom Schroeder, ele é escritor, jornalista e foi editor durante muito tempo do Washington Post, um respeitável jornal americano. E ele conta, né, que do interesse dele por essa temática de reencarnação e depois do contato que ele teve com Stevenson para escrever sobre isso. Então ele relata um pouco disso na obra, e o interessante é que ele era totalmente cético, e ainda é, só que modificado depois do contato com o Stevenson. E ele entra em contato com o Stevenson quando o Stevenson já estava concluindo, já estava para se aposentar. Tá? Então ele se oferece então, para acompanhar o Ian Stevenson nesse final de carreira, para ele então descrever como que era a metodologia de pesquisa do Ian Stevenson. O Ian Stevenson reluta um pouco em aceitar, depois ele conseguiu convencê-lo e então começou a acompanhá-lo. Aí então ele também começa a falar um pouco da metodologia do Ian Stevenson. Mas o que é mais interessante é como que isso o modificou, né? Como que isso modificou o jornalista, transformando ele de uma pessoa totalmente cética para uma pessoa que começou a reverenciar e admirar e modificar um pouco as suas questões existenciais, modificar um pouco a sua visão da vida. Né? É claro que ele não fala que ele acredita de maneira absoluta na reencarnação, mas ele fala que né, citando ali o Shakespeare, que é mais mistério entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia pode imaginar, após então esses contatos, desses casos que o Ian Stevenson pesquisou no final da sua carreira. E é legal também que ele descreve esses casos, faz altas reflexões, então é por isso que nós citamos esse livro, que é um livro muito bacana também para ser lido, tá? Que complementa também alguns casos, para quem tem interesse em saber de casos reais disso. E aqui no slide 15, nós colocamos então uma figura, né, da Universidade de Virgínia, da divisão de estudos perceptuais, né, de percepção. Aqui tem um pouquinho de familiaridade com o inglês, pode colocar entre aspas esse título no Google, Universidade de Virgínia, que pode ter acesso a esse site. Então aqui mostra, né, o Ian Stevenson, que foi o diretor dessa divisão da Universidade de Virgínia, de 67 até 2002. Depois ele passa o bastão para o Bruce Greyson. Todos aqui são psiquiatras renomados, professores, cientistas, pesquisadores acadêmicos, tá? Mas todos são psiquiatras. E o Bruce Greyson, então, ele é especialista em experiência quase-morte,
é um dos mais renomados especialistas nessa área no mundo, tá? E é o maior especialista dessa área dos Estados Unidos. Então ele começa a ser o diretor do laboratório, não é o forte dele pesquisas com memórias de crianças relatando as vidas passadas, o foco dele é a experiência quase morte, mas ele lidera o grupo. Nesse grupo, depois que o Ian Stevenson se aposenta, o outro psiquiatra que fez bastante coisa junto com o Ian Stevenson, que é o John Tucker, continua por um tempo, tá? Fazendo essa pesquisa, então, dando continuidade às pesquisas do Ian Stevenson. A diferença é que o John Tucker, ele foca bastante em casos norte-americanos. O Ian Stevenson foca no mundo todo e ele atua bastante na Ásia. O John Tucker, ele começou então a dar prosseguimento à pesquisa do Ian Stevenson, mas mais com os casos norte-americanos. Então, em 2014, o Bruce Grey se aposenta e o John Tucker agora é o novo diretor do Instituto de Visão de Estudos Perceptuais. É muito interessante lá, porque lá vocês podem ter acesso a várias pesquisas que são feitas nesse instituto, vários artigos publicados, teses. Então, para quem tem interesse em se aprofundar mais, fica aí a dica. No slide 16, nós colocamos aqui um site, que vocês podem colocar no Google, lá, 5 casos curiosos de crianças que afirmam se lembrar de suas vidas passadas, fecha aspas, que vocês vão ter acesso a esse site aqui. Aqui no vídeo, aqui, se vocês clicarem, não vai dar nada, e se vocês quiserem digitar isso, é muito mais complicado que digitar isso daqui. Na realidade, o que tem que ter nesse site? Ele pega, então, 5 casos que o Jim Tucker estudou, que está nos livros dele, ele escreve livros sobre essa temática, e lá fala de 5 casos curiosos dessas crianças norte-americanas. São casos fantásticos, tá? Relatos incríveis, e da mesma maneira que o Stevenson teve seriedade de verificar a questão da fraude, a questão de outras variáveis que poderiam explicar o processo, o Jim Tucker também analisa e realmente afastado todas essas hipóteses. A única hipótese plausível do processo é uma hipótese da reencarnação. Mas aí explica aqui a dica. É claro que no site também é um resumo dos casos, Quem quiser ler mais sobre isso, aí pode pesquisar os livros de John Tucker. Se eu salvo engano, ele tem uns 2 livros publicados em português sobre essa temática. No slide 17, nós mostramos como que isso está tomando um volume muito grande, está chamando bastante atenção da comunidade científica, muito graças ao Ian Stevenson, e está surgindo outros pesquisadores que estão reproduzindo esse tipo de pesquisa. Então nós encontramos aqui na Revista Psiquiátrica Clínica um artigo titulado Memória de uma Vida Passada, de um psicólogo, um psiquiatra, um cientista da Islândia, também bastante conhecido nessa temática, chamado Erlendur Haraldsson, em que ele então faz uma pesquisa, ele relata aqui essa pesquisa, mas aqui é uma tradução, o artigo foi publicado no periódico europeu e depois houve essa tradução e foi publicada nesse periódico brasileiro. Então ele relata lá 3 casos e esses 3 casos então são publicados nessa pesquisa. Então quem tiver curiosidade de ver como que foi feita essa pesquisa, lá tem uma tabela desses 3 casos, daquela que a criança vai falando, fui fulano de tal, morei em tal local, meu pai era tal, minha esposa se chamava fulana, eu morri de tal jeito. Daí ele vai relatando e vai confirmando, vai lá no local e vai confirmando, com positivo aquele que deu certo, negativo aquele que não deu. Mas vocês verificarão que a maioria das vezes dá certo. Então, quem tem interesse também em saber um pouquinho mais, sugiro esse artigo. Bom, em linhas gerais, então, quando a gente fala de memória de vidas passadas em crianças, são esse tipo de pesquisa que é feito, o nome de Ian Stevenson que aparece.
além de outros autores, né, que, conforme acabei de citar agora, do psicólogo islandês. É claro que essas pesquisas, como nós falamos, ela não é uma prova no sentido absoluto. Agora, uma coisa que a gente tem que refletir também, que a ciência também não tem provas absolutas em outras temáticas. Por exemplo, durante muito tempo acreditava-se que a Terra era o centro do universo, né? E isso perdurou durante mais de 1000 anos, né? Com a astronomia de Ptolomeu e Aristóteles, né? A astronomia de Ptolomeu e com a filosofia de Aristóteles por detrás para explicar todo o processo. Aí veio então Copérnico, veio o Galileu e vai mostrar então que a Terra não era o centro do universo. Então isso já muda um pouco essa verdade que durou durante um bom tempo. E hoje em dia, a gente pode citar vários exemplos, hoje a gente tem, por exemplo, a questão do elétron, né? A discussão se o elétron é uma onda ou é uma partícula, e existem várias teorias para refletir sobre esse processo, e a gente não tem ainda uma teoria definitiva que explica o que o elétron é. Então a ciência ela é feita de incertezas, ela tem os seus procedimentos, ela tem os seus grupos que fazem estudos que podem ser reproduzidos, mas ela não tem esse caráter infalível. Tá? Agora, se a gente quer fazer pesquisas nessa temáticas, né, mais espiritualistas, o caráter infalível também não irá existir. Né? Então, são evidências fortes. São pesquisas importantes porque, dependendo da motivação do sujeito, às vezes ele precisa de um gatilho para se despertar para a sua espiritualidade. Né? Então o sujeito pode estar vindo com um certo propósito nessa reencarnação e ele ainda não conseguiu se despertar para esse propósito. E às vezes o chamamento dele é ler um livro desse, do Ian Stevenson, por exemplo, se maravilhar com aqueles estudos e aquilo tocar lá no fundo da sua alma e despertá-la para esse propósito. É algo parecido com o que aconteceu com o editor e jornalista do Washington Post. Né? Então ele tinha, de certa maneira, uma tendência na sua alma para se dedicar, se debruçar sobre esse tipo de reflexão, só que a vida estava, né, levando ele para outro caminho, ele estava envolvido com outras coisas na vida, e ao ter contato com o Ian Stevenson, e ao ter contato com essas pesquisas diretamente, inclusive, aí houve esse despertar. Né? Então, nós acreditamos que boa parte das justificativas da existência dessa pesquisa é por aí. Né? Não é nem tanto para criar-se uma prova irrefutável. Né? Mas muitos outros pesquisadores da academia se interessaram por esse processo e continuaram com essas pesquisas. Então hoje há muitas pesquisas interessantes sobre isso. Na próxima videoaula, nós vamos falar sobre regressões das vidas passadas. Vamos falar agora, da mesma maneira que nós escolhemos um principal nome aqui, que seria o Ian Stevenson, para falar de memória de vidas passadas de crianças, vamos escolher uns dois nomes aí, muito importantes sobre regressões de vidas passadas. Aí nós vamos falar aqui um pouquinho mais, porque daí a gente vai falar um pouco da reflexão que nós estamos tendo aqui na nossa casa, o nosso grupo de pesquisa aqui da casa, né? A gente fez um grupo de pesquisa, de estudos, sobre novidades em relação a esse assunto, que a gente não encontra, por exemplo, em Kardec, que a gente não encontra de maneira completa nas obras do Chico, mas tem bastante estudiosos sobre essa temática que estão trazendo bastante coisas interessantes para nós e vale a pena tocar nesse assunto, vale a pena refletir sobre esse assunto, tá bom? Mas isso fica assunto para a próxima videoaula. Nessa videoaula, então, nós encerramos essa nossa reflexão e vamos dar continuidade, então, na próxima videoaula. Então, até lá.